Existe um comportamento curioso que costuma passar despercebido na maioria das conversas, mas que revela muito sobre como uma mente realmente funciona. Enquanto algumas pessoas falam rapidamente, respondem sem pausa e parecem sentir uma necessidade constante de preencher qualquer espaço com palavras, outras permanecem em silêncio por alguns segundos antes de responder, observam mais do que comentam e parecem escolher cada frase com cuidado. Esse pequeno detalhe, que para muitos parece apenas timidez ou falta de opinião, na verdade costuma revelar algo muito diferente. Um processo mental mais profundo acontecendo antes da fala. O silêncio cria um espaço que muitas pessoas não estão acostumadas a tolerar. Quando alguém faz uma pergunta ou quando surge um momento de pausa em uma conversa, a reação mais comum é falar imediatamente, quase como se o silêncio fosse algo desconfortável que precisa ser eliminado o mais rápido possível. No entanto, esse impulso de responder rápido quase sempre vem acompanhado de um pensamento superficial, porque a mente não teve tempo suficiente para organizar ideias, avaliar informações ou perceber nuances da situação. Quando uma pessoa permanece em silêncio por alguns segundos, algo diferente acontece dentro da mente. O cérebro começa a organizar as informações que acabou de receber, analisa intenções, conecta experiências passadas e considera diferentes possibilidades antes de produzir uma resposta. Esse pequeno intervalo transforma uma reação automática em uma resposta consciente, e é exatamente nesse espaço silencioso que o pensamento se torna mais claro. Existe também um efeito psicológico importante que muitas pessoas ignoram. Quem fala o tempo todo acaba revelando muito mais do que imagina, enquanto quem permanece em silêncio observa, coleta informações e entende melhor o comportamento das outras pessoas. Em qualquer ambiente social, profissional ou pessoal, a pessoa que fala menos costuma perceber detalhes que passam completamente despercebidos para quem está ocupado demais tentando manter a conversa. Isso não significa que o silêncio seja simplesmente ausência de fala. Na verdade, o silêncio pode ser uma forma ativa de pensamento. Enquanto outras pessoas estão reagindo rapidamente, a mente silenciosa está analisando o cenário completo, percebendo intenções escondidas e entendendo o contexto antes de agir. Com o tempo, esse hábito cria uma diferença muito clara entre dois tipos de mente. Existe a mente impulsiva, que fala primeiro e pensa depois, e existe a mente disciplinada, que pensa primeiro e fala apenas quando a resposta já passou por um processo interno de reflexão. E é justamente por isso que, em muitas situações importantes da vida, quem permanece em silêncio por alguns instantes quase sempre acaba tomando decisões melhores do que quem responde sem pensar. O silêncio, portanto, não é vazio. Ele é o espaço onde o pensamento realmente acontece. Existe um padrão de comportamento que se repete em praticamente todos os ambientes sociais, desde conversas informais entre amigos até reuniões profissionais ou discussões importantes. Muitas pessoas sentem uma necessidade constante de falar, comentar, responder imediatamente e mostrar presença verbal o tempo todo, como se o valor da própria participação estivesse diretamente ligado à quantidade de palavras que conseguem colocar na conversa. Esse hábito cria o que podemos chamar de mente barulhenta, um estado psicológico em que a pessoa reage mais rápido do que pensa. Em vez de ouvir completamente, refletir sobre o que foi dito e só então formular uma resposta, a mente começa a preparar a próxima frase enquanto ainda está escutando a anterior. O resultado disso é uma conversa cheia de respostas automáticas, opiniões precipitadas e argumentos pouco estruturados. Quando alguém fala sem permitir que o pensamento amadureça, o cérebro passa a operar em modo de reação, não em modo de análise. Nesse estado, as respostas surgem quase como reflexos condicionados, baseadas em emoções imediatas, impressões superficiais ou hábitos mentais antigos. A pessoa acredita que está participando ativamente da conversa, mas na verdade está apenas repetindo padrões automáticos de pensamento. Esse comportamento também tem um efeito silencioso sobre a forma como os outros percebem quem fala demais. Quando alguém ocupa constantemente o espaço com palavras, acaba revelando não apenas opiniões, mas também inseguranças, impulsos emocionais e até contradições que poderiam passar despercebidas se houvesse mais pausa entre uma fala e outra. Quanto mais uma pessoa fala sem refletir, mais material ela entrega para que os outros interpretem, avaliem e muitas vezes questionem.
Em contraste, quando alguém desenvolve o hábito de permanecer em silêncio por alguns momentos antes de responder, algo muito diferente acontece no processo mental. O cérebro deixa de reagir automaticamente e começa a processar o conteúdo da conversa com mais profundidade. Esse pequeno intervalo permite que a pessoa perceba detalhes no tom de voz, na escolha das palavras e até nas intenções que estão por trás do que foi dito. O silêncio também cria uma vantagem estratégica que raramente é percebida à primeira vista. Enquanto uma pessoa fala continuamente e expõe suas ideias sem filtro, a outra está ouvindo, observando e entendendo muito mais sobre a dinâmica da situação. Em poucos minutos de conversa, quem fala menos geralmente acumulou muito mais informação do que quem tentou dominar o diálogo. Esse contraste revela um princípio psicológico simples, mas poderoso. Falar é fácil, pensar exige espaço mental. Quando a mente está ocupada produzindo palavras o tempo todo, sobra pouco espaço para análise real. Já quando o silêncio é permitido, o pensamento ganha profundidade, organização e clareza. É por isso que muitas pessoas mentalmente fortes desenvolvem um comportamento que, à primeira vista, pode parecer reservado ou até distante. Na verdade, elas apenas entenderam algo que a maioria ignora. O pensamento de qualidade quase sempre acontece antes da fala, e não durante ela. Nesse sentido, o silêncio não é apenas uma pausa na conversa. Ele é a condição que permite que o raciocínio aconteça com precisão. Se você observar com atenção qualquer ambiente onde decisões importantes são tomadas, perceberá um padrão interessante. As pessoas que falam menos raramente estão desinformadas ou desinteressadas. Na maioria das vezes, elas estão apenas pensando antes de falar, e essa simples diferença muda completamente a qualidade das ideias que acabam sendo expressas. Em um mundo onde todo mundo parece ter algo urgente para dizer, aprender a pensar com calma se tornou uma habilidade rara, e é justamente por isso que conversas sobre mente forte, autocontrole e inteligência psicológica fazem tanta diferença. Se esse tipo de reflexão te ajuda a enxergar o comportamento humano com mais clareza, considere se inscrever no canal, porque aqui a ideia é exatamente essa. Explorar como pequenas mudanças na forma de pensar podem transformar a maneira como você observa as pessoas, toma decisões e constrói uma mente cada vez mais forte e consciente. Existe uma vantagem psicológica muito clara para quem desenvolve o hábito de falar menos e observar mais, mas ela costuma passar despercebida porque não é barulhenta, não chama atenção e raramente se manifesta de forma imediata. Essa vantagem está ligada à capacidade de perceber detalhes que simplesmente desaparecem quando a mente está ocupada demais tentando participar da conversa. Quando alguém fala constantemente, uma parte significativa da atenção mental está direcionada para a própria fala. A pessoa pensa na próxima frase, organiza argumentos, tenta sustentar a própria posição e, muitas vezes, tenta convencer os outros de algo. Nesse processo, grande parte da energia cognitiva fica voltada para dentro, para a própria expressão verbal. Já quando uma pessoa permanece em silêncio por mais tempo, a atenção se desloca para fora. Em vez de tentar preencher o espaço da conversa, a mente começa a observar o comportamento das outras pessoas com muito mais precisão. Pequenas mudanças no tom de voz, hesitações nas palavras, microexpressões no rosto e até o ritmo com que alguém fala começam a se tornar visíveis. Esses detalhes parecem insignificantes quando observados isoladamente, mas juntos eles formam um tipo de leitura psicológica muito mais profunda da situação. Em poucos minutos de interação, quem observa mais consegue perceber quem está seguro do que diz, quem está tentando impressionar, quem está desconfortável e até quem está escondendo alguma intenção. Essa capacidade não surge porque a pessoa é naturalmente mais perceptiva, mas porque o silêncio libera espaço mental para que o cérebro processe mais informação ao mesmo tempo. Enquanto alguém está ocupado falando, outra pessoa pode estar analisando a dinâmica completa da conversa, entendendo o que está sendo dito e também o que está sendo evitado. O silêncio também cria um fenômeno interessante nas interações sociais. Quando alguém fala pouco, cada vez que essa pessoa finalmente se manifesta, suas palavras costumam receber mais atenção. As pessoas naturalmente se inclinam a ouvir com mais cuidado, porque perceberam que aquela voz não aparece o tempo todo e, quando aparece,
geralmente traz algo pensado com mais profundidade. Com o tempo, isso constrói uma forma silenciosa de autoridade psicológica. Não é uma autoridade baseada em volume de voz ou em presença dominante, mas em consistência mental. Quem fala menos, observa mais e escolhe bem quando se posicionar começa a transmitir a sensação de que suas palavras carregam mais peso. Existe também um efeito estratégico que muitas pessoas descobrem apenas depois de muita experiência social. Quanto menos você revela sobre seus pensamentos imediatamente, mais tempo você tem para entender o pensamento das outras pessoas. Essa assimetria de informação cria uma posição mental muito mais confortável, porque você está reagindo a um cenário que já observou com calma. Enquanto algumas pessoas sentem ansiedade diante do silêncio e tentam quebrá-lo rapidamente, outras aprendem a usá-lo como ferramenta de compreensão. Nesse espaço silencioso, a mente organiza padrões, percebe intenções e constrói respostas muito mais precisas. Por isso, o silêncio raramente significa ausência de participação. Na maioria das vezes, ele indica que alguém está processando o ambiente em um nível mais profundo, entendendo não apenas o que está sendo dito, mas também a lógica invisível por trás das interações humanas. E quando essa habilidade se desenvolve ao longo do tempo, o silêncio deixa de ser apenas um momento de pausa e começa a se transformar em algo muito mais poderoso. Uma ferramenta de controle psicológico da própria mente e da própria presença nas relações. Existe um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas um hábito de reflexão e passa a se tornar uma ferramenta real de poder psicológico. Esse momento acontece quando a pessoa entende que controlar o próprio impulso de falar não é apenas uma questão de personalidade, mas uma forma de domínio sobre a própria mente. A maioria das pessoas fala quando sente vontade de falar. Elas respondem quando são provocadas, explicam quando são questionadas e defendem suas ideias imediatamente quando percebem algum tipo de discordância. Esse comportamento parece natural, mas revela algo importante. A pessoa está reagindo aos estímulos do ambiente sem nenhum tipo de filtro consciente. Já quem desenvolve autocontrole mental começa a operar de maneira diferente. Em vez de responder automaticamente, essa pessoa cria um espaço interno entre o estímulo e a resposta. Dentro desse espaço existe análise, avaliação emocional e escolha consciente sobre o que realmente precisa ser dito. Esse pequeno intervalo transforma completamente a dinâmica psicológica de qualquer interação. Enquanto uma pessoa reage, a outra decide. E essa diferença muda não apenas o conteúdo das palavras, mas também a posição mental de quem participa da conversa. O silêncio, nesse contexto, funciona como uma forma de disciplina interna. Permanecer em silêncio quando existe vontade de responder imediatamente exige controle emocional, porque muitas vezes o impulso de falar surge acompanhado de emoções como irritação, ansiedade ou necessidade de provar um ponto. Quando alguém consegue observar esse impulso sem obedecê-lo automaticamente, demonstra um nível muito maior de estabilidade mental. Esse tipo de estabilidade costuma ser percebido pelos outros de maneira quase intuitiva. Pessoas que falam apenas quando realmente têm algo claro a dizer transmitem uma sensação de segurança psicológica. Elas parecem menos afetadas por provocações, menos pressionadas por expectativas externas e mais confortáveis em manter o próprio ritmo mental. Existe também um efeito interessante nas relações sociais quando alguém domina o silêncio dessa forma. Muitas discussões perdem força simplesmente porque uma das partes não reage imediatamente. Em vez de alimentar a tensão com respostas rápidas, o silêncio cria um espaço onde a emoção da outra pessoa muitas vezes se dissolve sozinha. Além disso, quem controla o próprio silêncio também controla melhor o impacto das próprias palavras. Quando alguém fala o tempo todo, cada frase acaba se diluindo no fluxo constante de conversa. Já quando uma pessoa fala menos, cada intervenção tende a ser percebida como algo mais relevante, porque surgiu depois de um momento de reflexão. Esse comportamento não tem relação com frieza ou distanciamento emocional. Na verdade, ele está muito mais ligado à capacidade de manter a mente clara mesmo em situações que poderiam facilmente provocar reações impulsivas. Em vez de ser arrastada pelo ritmo da conversa, a pessoa escolhe quando entrar nela e de que forma. Com o tempo, essa postura cria uma presença psicológica muito específica.
Não é a presença da pessoa que domina o ambiente falando mais alto ou argumentando mais. É a presença de alguém que parece sempre um passo à frente no próprio pensamento, porque não está reagindo ao momento, mas observando o cenário completo antes de agir. E quando alguém alcança esse nível de autocontrole, o silêncio deixa de ser apenas uma pausa entre frases. Ele passa a ser um sinal claro de que existe uma mente disciplinada por trás das palavras que ainda não foram ditas. Se você observar com atenção as pessoas ao seu redor, começará a perceber algo que antes talvez passasse despercebido. Em qualquer grupo, quase sempre existe alguém que fala o tempo todo, responde rapidamente, comenta cada detalhe e parece sentir a necessidade constante de manter a conversa em movimento. Mas também existe aquela pessoa que participa menos, que escuta com atenção, que demora alguns segundos antes de responder e que parece escolher cuidadosamente cada palavra que decide dizer. À primeira vista, pode parecer apenas uma diferença de personalidade. Algumas pessoas parecem naturalmente mais comunicativas, enquanto outras parecem mais reservadas. No entanto, quando olhamos mais profundamente para esse comportamento, percebemos que muitas vezes não se trata apenas de estilo social, mas de uma diferença na forma como a mente funciona diante do mundo. A mente que fala o tempo todo costuma estar reagindo ao ambiente quase no mesmo ritmo em que ele acontece. Ela responde, comenta, argumenta e se posiciona com rapidez, mas raramente tem tempo suficiente para se afastar mentalmente da situação e observá-la de fora. Tudo acontece dentro do fluxo da conversa, dentro da pressão do momento, dentro da necessidade de continuar participando. Já a mente que tolera o silêncio desenvolve um tipo diferente de relação com o pensamento. Em vez de reagir imediatamente, ela cria espaço. Nesse espaço, as ideias se organizam, as emoções diminuem de intensidade e a percepção se torna mais clara. A pessoa começa a perceber não apenas o que está sendo dito, mas também o que está sendo evitado, o que está sendo sugerido nas entrelinhas e o que realmente importa dentro daquela interação. Com o tempo, esse hábito muda profundamente a maneira como alguém entende as pessoas e as situações. Quem aprende a pensar antes de falar passa a cometer menos erros impulsivos, passa a perceber melhor as intenções dos outros e começa a tomar decisões com mais consciência. O silêncio, nesse sentido, deixa de ser apenas ausência de palavras e se transforma em um espaço onde a mente encontra clareza. Talvez por isso tantas pessoas mentalmente fortes pareçam mais silenciosas do que a média. Não porque não tenham o que dizer, mas porque entenderam que nem todo pensamento precisa ser dito imediatamente e que muitas vezes a melhor resposta nasce justamente naquele breve momento em que ninguém está falando. No fim das contas, o silêncio revela algo muito simples, mas também muito poderoso. Ele mostra quem está reagindo ao mundo e quem está realmente pensando sobre ele. E talvez a pergunta mais interessante não seja por que algumas pessoas falam menos. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Quando surge um momento de silêncio em uma conversa, você sente vontade de preenchê-lo rapidamente, ou consegue permanecer nele tempo suficiente para realmente pensar?